Primeira questão. O grupo de átomos que é encontrado na forma monoatômica, pelo fato de serem estáveis, é. O que seria monoatômica? Monoatômica é quando é o elemento sozinho, certo? Um átomo só, ele não está ligado a outro átomo. Então, só tem um grupo de átomos que ele é estável sendo sozinho. Esse grupo, vocês lembram qual que é? São os gases nobres. Por que que eles são estáveis sendo sozinhos? Porque eles são os únicos que apresentam 8 elétrons na última camada. A não ser o hélio, que é uma exceção, apresenta 2 elétrons na última camada, porque ele só tem 2 elétrons. Mas, de qualquer forma, ele também é estável. Então, os únicos que são estáveis na forma monatômica são os gases nobres, certo? Exercício 2. Para que um átomo neutro de cálcio se transforme em Ca2+, ele deve... Então, vamos analisar aqui. O que seria o átomo neutro de cálcio? O átomo neutro de cálcio, ele seria o Ca, certo? Então, vamos lá. Como ele seria o Ca? Ca. Aqui a gente tem o átomo neutro de cálcio, sem nenhum íon. Se ele falou que o átomo neutro de cálcio ele está com 2 elétrons a mais, o que está acontecendo com esse que tem 2 elétrons a mais? Ele ganhou ou perdeu elétrons? Lembra do que eu te falei? Quando você está positivo, você está com saldo a mais, certo? Como se você tivesse uma conta, sua conta está positiva. Se a sua conta está positiva, você pode doar esse dinheiro para alguém, certo? Porque não vai te fazer falta. Então, estando positivo, você perde elétron, certo? Porque você doa. Então, quando você tiver positivo, você vai perder elétrons. Aqui, positivo, você perde elétrons. Você doa. Então, se você perdeu e doou, você tá aqui. A sua resposta certa. Vamos lá para a questão 2. Para que um átomo neutro, vamos lá para a questão 3. Um elemento químico de configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, possui forte tendência para... O que você precisa analisar aqui? Você vai ter que saber primeiro se ele vai ganhar ou vai perder elétrons. Mas como que você vai saber isso? Através da configuração eletrônica. Você vai olhar na última camada, ou seja, a sua camada de valência, certo? E o que eu vou ver na minha última camada, na minha camada de valência? Então, vamos lá. Qual é a camada de valência dessa distribuição aqui? Camada de valência, vocês lembram que é um valor maior, um número maior que você tem aqui, certo? As camadas vai do 1 ao 7. Então, aqui eu tenho a camada do número 1, número 2 e número 3. A minha camada de valência, minha última camada maior, é a 3, certo? Então, aqui eu tenho 3s2 e 3p5. Isso daqui é minha camada de valência. Os dois fazem parte, então tudo que tiver número 3 é a minha camada de valência. Beleza, quantos elétrons eu tenho aqui? Os elétrons é o que fica em cima, certo? Tenho 5 elétrons aqui e 2 aqui. 5 mais 2, 7. Então, aqui eu tenho 7 elétrons. Se eu tenho 7 elétrons, e sabendo que para o átomo estar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Se ele tem 7, é mais fácil ele ganhar mais um para chegar no 8 elétrons e ficar estável, ou é mais fácil ele perder os 7 que ele tem e voltar para a camada anterior? Vocês não concordam que é mais fácil ele ganhar mais um? Então, se ele ganhar mais um, ele vai estar estável. Então, essa distribuição, esse átomo, tem uma forte tendência para ganhar um elétron, certo? Vamos lá, exercício 4.
Ao se compararem os íons K+, e Br- com os respectivos átomos neutros de que se originam, podemos verificar que a. Houve manutenção da carga nuclear de ambos os íons? Sim. O que seria essa carga nuclear? Essa carga, ela é essa aqui, ó, é isso aqui. A carga é o mais e o menos, é a carga de íons. Então, houve uma manutenção, mudou a carga de íons. Então, a sua resposta é a letra A. Por que não é a letra B? Olha a letra B. O número de elétrons permanece inalterado. A partir do momento em que esse perdeu elétrons e esse ganhou, o número de elétrons não ficou mais o mesmo, certo? Então, não pode ser a B, porque alterou sim o número de elétrons. Então, essa não é. C. O número de prótons sofreu alteração em sua quantidade. Eu falei no exercício anterior que quando você doa ou recebe elétrons, não altera o seu número de prótons. Ele continua o mesmo. Então, não é a letra C. Letra D. Ambos os íons são provenientes de átomos que perderam elétrons. Não, por que não? No K+, ele perdeu. No Br- ele recebeu. Então, os dois não tiveram a mesma opção. Os dois não perderam elétrons. Um ganhou e o outro recebeu. Então, essa questão não é. E o cátion originou-se do átomo neutro a partir do recebimento de elétrons. Por que não é? Lembra o que é o cátion? O cátion é o íon positivo, certo? Então, volta lá em cima. Se o cátion é o seu íon positivo, o íon positivo ele doa ou recebe? Ele doa. Se ele doa, ele perde. Então, por que aqui está errado? Porque se ele é um cátion, ele é positivo, ele perdeu, ele não recebeu, ele doou elétrons. Então, essa questão também está errada. Certo? Então, resposta correta, letra A. Letra A. Então, vamos lá na questão 5. Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário que, então, para eles ficarem estáveis como um gás nobre, como que ele tem que tem que acontecer? Vamos lá. O enxofre. Primeiro vamos fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, quanto já tem aí? 2, 4, 10, 12. Aqui, se for usar o 3p6, ele vai dar 18. Então, e ele só tem 16, certo? Então, aqui tem que parar no 3p4. Então, essa é a distribuição do enxofre. Quanto que o enxofre tem na última camada? A última camada dele é a terceira, certo? Quantos elétrons tem aqui nessa última camada? 6 elétrons. Então, aqui nessa última camada, ele tem 6 elétrons. Então, vamos voltar lá. Voltando lá em cima. Então, se ele tem 6, é mais fácil ele ganhar mais 2 elétrons para completar 8 e ficar estável, ou ele perdeu os 6? É mais fácil ele ganhar 2, certo? Então, o átomo de enxofre, ele vai ganhar 2 elétrons. 2 elétrons. E o átomo de potássio? Como que vai ficar o átomo de potássio? O átomo de potássio, ele tem 19 de número atômico. Fazendo a distribuição dele, como que fica? Vou fazer a distribuição dele de vermelho, para ficar diferente. 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 4s1, certo? Porque aqui já tem 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, ele é 19, então vai faltar um só. Então, qual que é a última camada do potássio? O potássio, a última camada dele é a quarta camada, certo? A última camada dele é a quarta. Quantos elétrons ele tem na última camada? Na última camada ele tem um elétron. Então, vou colocar aqui um elétron. É mais fácil ele perder esse um elétron, que na camada anterior, que é a terceira, ele já está com 8, ou ele ganhar mais 7. É mais fácil ele perder um, certo? Então, o potássio, ele vai perder um elétron. Então, vamos olhar lá as questões. Quais as alternativas que a gente tem? Letra A. O enxofre recebe 2 elétrons e o potássio recebe 7. Não, o enxofre recebe 2 e o potássio doa 1. B. O enxofre cede 6 elétrons? Não, também. O enxofre, ele vai ganhar 2 elétrons. C. O enxofre ceda 2 elétrons? Não, o enxofre vai receber. D. O enxofre receba 6 elétrons? Não, também. E. O enxofre receba 2 elétrons e o potássio ceda 1 elétron. Essa é a nossa questão correta, letra E. Então, aqui, o enxofre está recebendo 2 e o potássio está cedendo, ele está perdendo 1, está doando, certo? Então, essa é a nossa resposta da número 5, letra E. Questão 6. Em um determinado tipo de ligação química, ocorre a formação de íons devido à perda ou ao ganho de elétrons pelo átomo. Supondo-se que uma ligação que dê origem aos íons Na+, e F-, é correto afirmar que, dados Na 11,23 e F 9,19. Letra A. O íon F- tem massa maior que o íon Na+. Não, porque os dois é o contrário. Aqui, ó, o Na tem massa 23, ele tem a massa maior que o flúor. B. Os íons têm distribuição eletrônica igual, vamos deixar para fazer depois. C. Os íons têm números atômicos iguais, número atômico é o que está aqui embaixo, certo? Não tem o mesmo número atômico. D. Os íons têm massa atômica igual, a massa de cima também não é igual. E. Os íons são isótopos. Não são isótopos. Isótopos têm o mesmo número de prótons, e um tem 11 e o outro tem 9. Por eliminação, quem sobrou? Por eliminação, sobrou a letra B, que os íons têm distribuição eletrônica igual. Só que como a gente pode comprovar isso? Então, vamos lá. Vendo a distribuição eletrônica do sódio, você vai ver que ele tem um elétron na última camada, certo? A última camada dele é a terceira camada. Aqui tá falando que ele é Na+. Se ele é positivo, ele perdeu, certo? Se ele for perder um elétron, eu vou perder essa última camada aqui, que só tem um elétron. Aí a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Já o flúor, ele tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p5. Ele tem 7 elétrons na última camada. A camada dele de valência é a segunda camada. Mas aqui está falando que o flúor ganhou um elétron. Se ele ganhou, essa última camada dele vai valer P6, certo? Então, a distribuição dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, certo? Vai passar para 6 porque ele ganhou um elétron a mais. Sendo assim, comparando, você vai ver que ficou a mesma distribuição eletrônica. Ficou igualzinho. Então, é a letra B. Então, aqui na 7.
Para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve, de novo, vamos fazer a distribuição eletrônica. Pela distribuição, dá para ver que na última camada ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6, para ficar com 8, ele precisa ganhar 2, certo? Então, ele precisa receber 2 elétrons. Seria a nossa questão letra D. A resposta: receber 2 elétrons, certo?